Glória a Deus! Povo de Deus, que bom te ter aqui conosco. Que Deus venha falar tremendamente ao seu coração, ao coração da sua família e de todos os seus amigos que você enviar esse vídeo, que a palavra de Deus ela penetre dentro do seu coração e fale com você, e fale conosco. Porque é que nem eu falo sempre, essa palavra primeiro ela é ministrada ao meu coração e depois eu ministro para vocês. Porque é a palavra que nos traz vida, é a palavra que faz nós crermos cada vez mais nesse Deus todo-poderoso, o nosso Criador. E povo de Deus, antes de nós entrarmos na ministração, eu quero que você faça uma oração bem breve aí na sua casa ou no seu trabalho, aonde você estiver. Vamos fazer uma oração breve para que a presença de Deus inunda esse local aonde você está. Amém? Então feche seus olhos por um tempo, vamos orar. Deus, ó Pai, eu te entrego, Pai, a minha vida, Pai, todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que tenho, Pai, é teu, Pai. Pai, que o Senhor possa me usar, Pai, como canal de bênçãos para ministrar, Pai, para o teu povo, Pai. E que a tua palavra, Pai, venha penetrar os corações, Pai, como a espada de dois gumes, Senhor. Senhor Jesus, que todas as pessoas, Pai, que estão vendo esse vídeo, Pai, que o Espírito Santo de Deus, Pai, quebranta esses corações, Pai. Corações, às vezes, que está duro nesse momento, Pai, como de pedra, Pai. Que o Senhor venha quebrantar esses corações e que você possa abrir o seu coração para Cristo entrar nele. É isso que Deus quer de nós. Que nós vivenciamos junto a Ele como os amigos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui da parte de Deus para a vida de vocês. E o tema da palavra é: por que adorar a Deus não é um momento, é uma vida inteira voltada para Deus. Porque adorar a Deus não é um momento, é uma vida inteira voltada para Deus. Essa que é a ministração que Deus colocou no meu coração. Que nós venhamos gastar a nossa vida inteira. Eu não falo que é gastar, eu falo que é receber essa bênção, que é viver para Deus a nossa vida inteira. Essa é a nossa maior alegria. Porque o bom pai sabe o que é melhor para o filho. Então vamos abrir a Bíblia. Eu quero que vocês abram para mim no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos abrir Mateus 13, versículo 1 em diante. Pega a sua Bíblia para você conferir as Escrituras junto comigo, para que nós venhamos ter a palavra de Deus penetrada em nossos corações. Amém? Mateus 13, versículo 1, e lá diz assim, ó, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até aí. Essa ministração aqui, esse começo dessa parábola, Jesus aqui ele está dizendo para nós sobre um semeador. Mas é um semeador real. Um semeador no qual nós possamos conhecer que é uma pessoa comum. Alguém começou a semear essas sementes. E aqui ele narra como que foi cada semente, aonde as sementes caíram. Ele começa a mostrar para aquele povo que estava ao seu redor ali, próximo ao mar, e ele começa a explicar para as pessoas.
que esse semeador, ele saiu a semear. Até que ele chegou a encontrar a terra boa. E logo em seguida, Jesus ele continua explicando aqui para os seus discípulos o que é a parábola. Depois vocês podem continuar lendo. Mas eu quero que nós continuamos na parábola do semeador. E no versículo 18, ele vai nos explicar. O próprio Cristo, ele explica para o povo. Vamos lá, versículo 18. No mesmo capítulo, Mateus 13, versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha para vocês verem o que Cristo falou para os seus discípulos e para o povo que estava ao seu redor. Ele começa a explicar para as pessoas que aquelas primeiras sementes foi as sementes que foi lançada para aquelas pessoas. Muitas delas ficaram com dúvida ou até mesmo não entendeu. E aí o que é que essas pessoas fizeram? De vez elas ir até alguém, você pode me explicar? Você pode me orientar? Você pode me dar um auxílio? Você pode me orientar? Porque eu estou com dúvida. Não, elas deixaram para elas, logo o inimigo vem e tirou essa semente. Por quê? O coração dela ali, quando foi semeado, ela ficou sem entender com convicção o que é a palavra de Deus, e ela acabou que se perdeu. Por quê? Ela não teve a convicção do que é a palavra de Deus. Então, desde já, se você estiver com qualquer dúvida sobre a palavra de Deus, você pode entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato conosco. Queremos te ajudar, queremos esclarecer todas as suas dúvidas. E logo na sequência, o versículo 20, vamos ler. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Povo de Deus, essa parte aqui é o que eu vejo muitas pessoas parando no meio do caminho. As pessoas recebem a palavra de Deus com tamanha alegria que elas começam a vivenciar como Cristo é perfeito. Elas começam a entender quem é Cristo para elas. E aqui, com essa grande alegria, elas começam a testemunhar para as pessoas. Mas tem um porém aqui. Quando chegou o dia da angústia, o dia da tribulação, o dia até mesmo da perseguição, como é falado aqui, as pessoas elas se ofendem. E no que essas pessoas elas se ofendem, elas começam a querer largar a presença de Deus. Elas começam a querer distanciar da presença de Deus. Mas elas receberam com alegria a palavra. Mas chegou o dia da perseguição, elas se ofenderam e desistiram do caminho. Aqui, nós possamos ver que o momento da angústia vai chegar para todos nós. O momento da perseguição vai chegar para todos nós, porque nós temos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é a palavra viva, é o qual nos vai vivificar. Por isso que eu disse logo no começo, porque adorar a Deus não é um momento, é uma vida inteira voltada para Deus. Nós não podemos deixar de viver uma vida voltada para Deus. Vamos ler agora o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meu Deus! Isso aqui é os dias de hoje. E desde aquele tempo, as cobiças do mundo, as riquezas do mundo,
Os prazeres do mundo acabam que sufocam as pessoas. Porque as pessoas, elas muitas das vezes, elas ficam observando o mundo e elas creem que é o mundo que vai satisfazer todo o seu ser, que vai trazer toda a alegria. E aqui nós conseguimos ver que essa pessoa ela começa a ficar infrutífera. É uma pessoa que ela não gera mais frutos porque o mundo já no maligno. E essa pessoa ela começa a querer vivenciar as coisas do mundo. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma moto tal. Não que isso seja errado, mas elas começam a ter isso para o seu dia, para a sua vida inteira. O coração é tudo aquilo. O meu bem, o meu carro. Quantas pessoas nós vemos através mesmo de casamentos? Pessoas que ficam 18 anos namorando, não cumpre um casamento. Porque eles pensam, se eu casar, se um dia a minha esposa me largar, eu vou perder minha casa, eu vou perder um bem. Por causa de quê? O coração está focado nas coisas deste mundo. O coração está focado nas coisas deste mundo. E essa parte aqui, e as pessoas ficam infrutíferas. Eu já vivenciei no mundo. Você já vivenciou no mundo. Muitas das vezes, as pessoas que já presenciaram as coisas do mundo, que ainda não conheceram a Cristo, você vai começar a ver que sua vida gira um ciclo vicioso que nunca sai do lugar. As pessoas, elas ficam infrutíferas. Porque elas não sabem o propósito que a vida delas tem. Elas não têm um direcionamento que é Cristo Jesus. Elas vão através dos seus próprios intuitos, das suas próprias convicções. E essas pessoas, elas ficam infrutíferas. Porque elas compram iates, compram jatos, compram helicópteros, compram várias coisas. Mas elas conseguem satisfazer o seu coração? Não! Porque o vazio no qual todos nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus, é só Ele que preenche. Ninguém mais vai preencher o coração das pessoas. Não é bem, não é jato, não é nada. É a presença de Deus que nos preenche por completo. Porque aí nós começamos a entender o que Cristo tem para nós. E o versículo 23 vai estar dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia! Povo de Deus, olha aqui o que Cristo está nos falando. Nós que recebemos essa semente aos nossos corações, e essa semente caiu em terra boa, nós iremos vivenciar os frutos do Espírito. Nós iremos vivenciar outro 100, outro 60, outro 30. Nós iremos vivenciar a presença de Deus de tal maneira no nosso ser que nós iremos glorificar o nome dele, porque ele está trazendo o fruto do Espírito para as nossas vidas. Eu me lembro que no começo do casamento, eu falo até com as pessoas, eu falo com todas as pessoas que eu entendo, que eu converso, que os frutos do Espírito, quando você se une a uma pessoa, quando você faz um casamento com a sua esposa, com o seu marido, os frutos do Espírito, ele é mostrado ali. Porque eu lembro no começo, as brigas, as discussões, os momentos difíceis, porque é um que tinha um convívio e outro que tinha outro convívio. Foram morar juntos. Por mais tempo de namoro que tem, é muito diferente. E aí, o que vai mudar nisso? Os frutos do Espírito. É os frutos do Espírito. Começa a ter mais paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, amor próprio, domínio próprio. E aí o casamento vira uma bênção, porque
O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nosso lar. Então, quando nós entregamos tudo para Deus e queremos realmente viver a vida inteira para Deus, nós conhecemos os frutos do Espírito. Nós conhecemos esse amor, essa paz que excede todo entendimento. É isso que Cristo quer para mim e para você. Que nós possamos adorar Ele todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos voltar às nossas vidas e nos endireitar para os caminhos de Deus. E que Deus possa te abençoar, meu querido. E que você possa ser cheio da presença de Deus. E que no meio do caminho não desista. No começo do caminho não desista. E no final do caminho não desista. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E que Deus te abençoe. Gaste um momento de oração. Ore, compartilhe essa ministração. E que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.